Mais uma vez, boa noite a todos e a todas que estão chegando por aqui, né? Mais uma vez, eu agradeço o convite feito pelo Grupo de Estudos Espíritas Joana. É uma família, né? É uma família que nós construímos laços, né, muito fortes, espirituais, laços de afeto, e que nós continuamos nessa jornada juntos e unidos, e para mim é sempre uma alegria poder estar aqui presente, como o irmão Adalberto falou, nesses momentos de pandemia, através aqui do Instagram, mas que quando tudo voltar à normalidade, ou um novo normal, e nós pudermos ter uma acessibilidade maior e mais fácil, mais tranquila ao convívio, né, presencial, nós retornaremos, sim, às palestras, aos estudos presenciais. Então, eu deixo aqui meus votos de paz, né, de alegria, de felicidade, de saúde, de prosperidade para todos que estão aqui assistindo. E trago também um abraço fraterno de todos que fazem o Grupo Espírita Regeneração, né, que é a instituição ao qual sou vinculado. E vamos iniciar aqui a nossa live, né, o nosso tema da noite de hoje, que vai falar sobre o homem de bem. Antes de mais nada, eu quero pedir perdão se por acaso, em alguns momentos, a conexão cair, né, travar um pouco. Eu estou com alguns problemas de internet há alguns dias e estamos tentando encontrar uma outra empresa que forneça uma internet de melhor qualidade. Então, pedimos desde já a compreensão se por acaso a internet der uma travada, mas em seguida nós retornaremos. Nós estamos conseguindo, estamos confiantes, né, na tecnologia para continuar nossos estudos. E o tema da noite de hoje, como a Adalberto falou, fala sobre o homem de bem. Esse tema encontra-se, né, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá aqui. E esse item do homem de bem, que é o item 3, é um capítulo bem interessante. O tema do capítulo é sede perfeitos. Então vejam só, a espiritualidade, ela nos convida, né, ela nos chama a trabalhar a nossa perfeição, sede perfeitos. Nós vamos observar que essa perfeição a qual a espiritualidade nos convida não é a perfeição física, não é o teu corpo escultural, o corpo malhado, sarado. E também não é muito a questão da perfeição dentro dos models, né, que o mundo material impõe. Essa perfeição que o capítulo 6 nos proclama, né, nos chama, é justamente essa perfeição moral, a perfeição espiritual. Logo no primeiro item, a espiritualidade traz nesse capítulo características da perfeição. Ela vai trazer um vislumbre do que nós precisamos ter para sermos esse ser perfeito. E aí adentra nesse segundo item que fala sobre o homem de bem, né, que bom seria se uma pessoa, né, um espírito encarnado, estivesse aqui para falar sobre o homem de bem, já sendo homem de bem. Porém, como nós estamos aqui nessa caminhada, estamos nos esforçando para sermos homens e mulheres de bem, nós pedimos à espiritualidade, né, rogamos com muita humildade, esse momento de podermos explanar, de podermos, de certa forma, trazer os exemplos do que seria um ser de bem, né? Homem ou mulher de bem. E como é que podemos, de alguma maneira, nos esforçar para alcançar essa culminância de perfeição moral, de perfeição espiritual, qual o Evangelho nos chama, né? Nesse capítulo Sede Perfeitos. Então, desde já, nós rogamos à espiritualidade amiga o amparo necessário para fazer essa live com um tema tão importante, mas ao mesmo tempo um tema muito delicado. Porque quando falamos do homem de bem, né, e nós vamos ler alguns trechos aqui dessa passagem do Evangelho, em alguns momentos nós podemos até ficar desanimados. Quando, na verdade, a ideia que a doutrina espírita traz é de fortalecimento e de projeção para o futuro. Então, tudo que o Evangelho nos traz enquanto mensagem não é para nos deixar desanimados, ou então temos aquela impressão de que é algo inalcançável.
Não. O Mestre Jesus, ele disse a todo tempo, a todo momento, foi a tua fé que te curou, foi a tua fé que te salvou, né? Jesus, ele impulsionava em nós a nossa potencialidade, né? Os nossos talentos, o que nós temos de bom e de belo dentro de nós, e que nós pudéssemos fazer florescer essas características positivas, essas idealizações que, por enquanto, ainda ficam no mundo do imaginário, né, do que nós estamos pensando e projetando em sermos futuramente, mas que com esforço diário nós conseguiremos sim um dia alcançar. Não é a nossa destinação, como fala no Livro dos Espíritos. Do átomo ao arcanjo, essa é a trajetória do espírito. Então, todos nós estamos nessa caminhada, né? Trilhando nossa caminhada rumo a essa perfeição que o Evangelho nos traz. E aqui ele traz, né, algumas características desse homem de bem. Vejam que interessante. Eu vou ler o primeiro parágrafo só para a gente ter uma noção de como a espiritualidade traz, já introduzindo o que seria esse homem de bem, né? Ou mulher de bem, ou ser de bem. Iniciação. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Gente, só essa frase dava para a gente fazer a palestra inteira. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo aquilo que gostaria que lhe fizesse. Então vejam que logo a primeira característica do homem de bem que o Evangelho traz é aquela pessoa que se compromete com o cumprimento da lei de justiça, de amor e caridade, que lá no Livro dos Espíritos é a 10ª lei lá das leis naturais, né, das leis morais. A lei de justiça, amor e caridade. É aquela pessoa que vai se comprometer incansavelmente com a melhoria do outro, né, com a justiça do outro, com ser afetuoso com o outro, com ser caridoso com o outro. Então, o homem de bem, a pessoa de bem, vamos falar assim, né? A pessoa de bem, ela vai ser essa pessoa, essa criatura, que independentemente da sua religião, ou da sua profissão, ou da sua nacionalidade, todos os seus atos e seus pensamentos estarão voltados para o cumprimento dessa lei, né? A lei da justiça, de que todos, né, tenham a dignidade, que todos tenham acesso à moradia, que todos tenham acesso à saúde, à educação. Isso a gente está falando da justiça social, mas também é aquela justiça divina, ou seja, fazer com que todas as pessoas compreendam que as nossas experiências na matéria são muitas vezes o reflexo, são os reflexos da nossa escolha. Mas que para a gente poder explicar isso, ensinar isso para as pessoas, é necessário ter muito amor, ter muito afeto, ter muita paciência para acolher a dor do outro, né? Para ouvir a súplica do outro, para consolar e enxugar as lágrimas dos outros. E a caridade é a ação. Então veja que a lei de justiça, amor e caridade é aquela lei, né? É aquele indivíduo que vai promover o que todas as pessoas elas cumpram com suas obrigações, sejam elas materiais ou espirituais, mas que ao deparar-se com as pessoas que sofrem, que passam por dificuldades, ele vai o quê? Promover a lei de amor, a lei do cuidado, do afeto, e vai também agir, porque caridade é ação, né? A caridade é aquele sentimento, aquele ato de sairmos da nossa zona de conforto e ir de encontro àquele que passa por algum tipo de necessidade. E aí nós vamos abranger a questão da caridade, não só apenas a caridade material, né, que é o assistencialismo, é a doação de uma cesta básica, de um enxoval,
sabe, de um medicamento, mas também aquela caridade moral, que é a indulgência, o perdão e a benevolência. Então, o ser de bem, a pessoa de bem, ele vai cumprir com essa lei. Ele vai se esforçar com essa lei. E veja que interessante, ele vai interrogar a própria consciência, porque a consciência é o tribunal implacável das vidas humanas. Muitas pessoas ainda estão vinculadas àquele pensamento do passado, de que existe um Deus punitivo, de que existe uma divindade, um ser superior que está aqui julgando, né, que está aqui condenando as pessoas. Quando, na verdade, o Espiritismo já traz a ideia de que as leis de Deus se encontram em nossa consciência. Então, a nossa própria autoanálise, o nosso autoconhecimento, a nossa reforma interior, já vai fazer com que a gente interrogue a nós mesmos se estamos fazendo todo o bem que é necessário, se estamos desistindo voluntariamente daquelas situações e aquelas oportunidades de ajudar o próximo. Ou seja, se nós estamos nos esforçando o máximo que podemos para fazer com o outro aquilo que gostaríamos que fizesse conosco mesmo. Então, a passagem do Evangelho já traz essa introdução, trazendo para nós, né, que esse homem de bem, essa mulher de bem, essa pessoa de bem, vai ser aquela pessoa que ela se esforça sempre para ser bom. Né? Aí lembramos daquela frase em que Kardec disse, né, reconhece-se o verdadeiro espírita não pela sua perfeição, mas pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. São os nossos esforços diários. Agora, para que nós possamos, né, deixa eu melhorar a fala, para que nós possamos compreender, entender e conseguir arquitetar um planejamento de reforma interior, nós vamos precisar nos conhecer principalmente, né? Primeiramente e principalmente. Porque como é que eu vou saber o que vai me deixar chateado? Como é que eu vou saber aquilo que eu tenho ainda moralmente em estado delicado, em estado vulnerável, se eu não consigo enxergar quem eu sou de verdade em essência? Eu não estou falando do Emmanuel das aparências não, tá, gente? Eu não estou falando do Emmanuel palestrante, espírita, do Emmanuel professor, do Emmanuel filho, do Emmanuel cidadão, não. Eu estou falando do espírito imortal que está vivenciando essa experiência na matéria, que recebeu essa persona de Emmanuel. Essa persona de Emmanuel. Então, eu me conheço enquanto essência espiritual para saber quais os pontos que eu preciso melhorar para poder articular um planejamento lento, gradativo, mas que vá proporcionar futuramente eu ser um homem de bem. Vejam que interessante. Esse homem de bem, apesar de que aparentemente pareça estar longe da nossa realidade, mas não está, porque a própria doutrina ela vai dizer logo no início que o verdadeiro homem de bem é aquele que se esforça, né? É aquele que se preocupa com a sua melhoria e com a melhoria do outro, de como o outro está se desenvolvendo, né? Vejam que interessante. A espiritualidade inicia dando esse parâmetro do que seria o homem de bem, o ser de bem, e em seguida ela vai falar do quê? Da fé, né? Como segunda característica de uma pessoa de bem. Né? Heloísa, minha querida, beijo, te amo muito, muito saudade, que bom que estamos todos aqui, né? Através dessa plataforma digital, estudando a doutrina espírita e unidos em pensamento e coração. E aí, veja, a espiritualidade vai trazer logo em seguida o contexto da fé, né? Então, vamos entender aí, tá, um pouco o que é fé, porque o homem de bem ele é uma pessoa, ele é uma pessoa, são pessoas que têm fé. Fé, gente, vem da etimologia hebraica, que significa fidelidade. Fidelidade a quê? A providência divina. Confiar nos desígnios dos planos superiores. Confiar que nós não estamos desamparados.
Apesar de que, aparentemente, estejamos soltos vagando pelo planeta, mas existem muitos corações orando e vibrando por nós. Deus, ele nos auxilia de uma forma que nós não temos compreensão, que nossos sentidos limitados não conseguimos sondar. Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, está sempre presente. E temos as nossas pleiades de espíritos, protetores, mentores, anjos da guarda, que estão velando por nós, torcendo, nos impulsionando sempre ao sucesso e ao triunfo da nossa luz, né, da nossa luz sobre as nossas sombras. Por isso que logo em seguida, a espiritualidade traz o seguinte: tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e se submete à sua vontade. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Veja que interessante. A verdadeira pessoa de bem, o verdadeiro ser de bem, confia na providência divina. Confia, tem fé no futuro, de que dias melhores virão e de que nenhuma dor dura para sempre. E que essas dores, muitas vezes, são provas e expiações que nós passamos aqui no mundo material para nos desenvolvermos enquanto ser imortal. E entender isso é muito importante para combater, inclusive, os nossos sofrimentos, as nossas decepções, as nossas amarguras, rancores, mágoas. Porque, às vezes, nós colocamos a vida material em cima da vida espiritual. E isso vai ocasionar, futuramente, sofrimento e dores. Porque a nossa felicidade plena, o ser feliz, não está na matéria. Agora, o estar feliz pode se encontrar na matéria. Como nós estamos procurando a felicidade plena, essa felicidade plena não vai ser encontrada nos bens materiais. E nós não estamos aqui dizendo que nós não devemos ter bens materiais. Nós precisamos, temos que ter uma moradia, né? Temos que ter um meio de transporte, seja ele um coletivo, um ônibus, né? Ou um carro. Temos que ter roupas para nos vestir. Esse equipamento mesmo, esse celular ao qual estou fazendo a live, nos serve para estudar, para fazer nossas pesquisas, nossos encontros. Então nós vamos ver que nós precisamos das coisas materiais para viver na matéria. Mas nós não podemos colocar essas coisas à frente das coisas espirituais. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, né, naquele capítulo que fala ajuda-te que o céu te ajudará, a gente vai encontrar a mensagem de Jesus falando, não acumulei os tesouros, está em Mateus capítulo 6, não acumulei os tesouros da terra, onde os ladrões roubam, onde as traças corroem, acumulei os tesouros do céu, da alma, onde os ladrões não poderão roubar, onde as traças não irão corroer. E Jesus ainda fala uma coisa linda. Ele diz assim, que aonde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração. Vejam que coisa profunda. Aonde estiver o nosso tesouro, ali se encontrará o nosso coração. Por isso que o homem de bem compreende, né, acredita, tem fé, confia nos dias melhores que virão e consegue passar pelas suas provas e expiações sem murmurar, ou seja, com resignação e resiliência. Sabe o que significa resiliência, gente? Resiliência é a capacidade que algumas pessoas têm de atravessar momentos difíceis com a cabeça erguida. Né? Com a cabeça erguida e com fé. Fé no sentido de quê? De confiar, de acreditar, de saber que tudo vai passar e tudo vai melhorar e que essas experiências desse momento nos servem para o fortalecimento pessoal. Quem aqui nunca já passou por algum problema difícil? Por uma doença, problemas de relacionamento na família, no casamento, problemas no trabalho, com colegas de trabalho, com o chefe, ou com o funcionário. Todos nós já passamos por dificuldades, já superamos muitas dificuldades. E eu estou falando só dessa existência. Quando a gente passa, que a gente consegue triunfar sobre essa dificuldade, veja como dá aquela sensação prazerosa.
né? Aquela sensação de que eu passei com tranquilidade, com confiança. Então, o homem de bem consegue, né, manter essa fé e essa fidelidade a esses princípios, né, esse desenvolvimento da fé, de acreditar e confiar de que tudo passa e que todas as dores e problemas ficam acumulados no espírito imortal que nos serve de aprendizado. E segue dizendo o seguinte: possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar por nada em troca. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Veja como isso aqui é profundo. Porque aqui nesse parágrafo, gente, a espiritualidade vem dizer que a pessoa de bem, o ser, o homem e a mulher de bem, são aquelas pessoas que vão se preocupar com o bem-estar do outro. Se o outro está triste, se o outro está passando por necessidades financeiras, se o outro está passando por alguma doença, isso é ter empatia. Empatia é você se pôr no lugar do outro e compreender, ou seja, ter compaixão na dor do outro, sentir a dor do outro como se fosse sua, porque nós somos irmãos e irmãs espirituais. Então, o homem de bem já desenvolveu essa capacidade, sabe, de sentir, de se compadecer com os problemas do outro, né, com as dores do outro, e conseguir ser caridoso, amar o próximo, sabe, devolver o mal com o bem. Sabe o que isso me lembra, gente? Eu vou dar um exemplo bem clássico do dia a dia, do nosso dia a dia. Às vezes, quando nós estamos passando por algum problema, alguma dificuldade, sabe, às vezes ficamos irritados, né? Ficamos com mau humor, com pouca paciência, e muitas vezes tratamos as pessoas mal. Tratamos o nosso parente mal, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, o vizinho, um amigo, um colega de trabalho, um irmão do centro espírita, da igreja. Quando a gente está de mau humor, né, que alguma coisa não está legal, às vezes a gente fica aborrecido e acaba tratando os outros mal. Quando a gente trata alguém mal, aí vem o remorso, né? Vem o arrependimento. Poxa, fulano é tão bom para mim, eu não devia ter falado com ele daquele jeito. Nós queremos ser compreendidos. Nós queremos que as pessoas entendam que naquele momento eu não estava bem, não estava com bom humor, estava com algum problema e acabei tratando a pessoa mal. Mas vejam que interessante, quando nós trocamos os papéis, em que nós somos o ofendido, nós temos dificuldade de perdoar o ofensor. A gente não se coloca no lugar do outro. A gente não consegue entender, poxa, Emanuel é sempre tão simpático, por que será que dessa vez ele me tratou tão mal? Eu acho que ele não está muito bem. Ao invés de eu devolver o fora, né, ao invés de eu devolver a grosseria, eu vou procurar, em outro momento, quando ele estiver mais tranquilo, conversar com ele, perguntar o que foi que houve, se ele está passando por algum problema, se ele está precisando de ajuda. Isso é pagar o mal com o bem. Porque retribuir o mal com o mal, a gente vai entrar naquela lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente, e o mundo vai acabar o quê? Cego e banguelo. Então, o homem de bem já compreende isso, ele já desenvolve o que é a indulgência. Ele se põe no lugar do outro no sentido de, se fosse eu tratando fulano mal, eu gostaria que alguém chegasse até mim e perguntasse o que é que eu estou passando, qual é o meu problema, para me ajudar. Agora, por que eu não consigo fazer isso? Ao ser tratado mal, ao receber uma grosseria, uma ofensa, porque eu não consigo acalmar, né, esse homem feroz que tem dentro, de querer, sabe, ser violento e querer retrucar e querer pagar com a mesma moeda, porque eu não consigo amansar essa fera que está aqui dentro e deixar sair esse homem de bem e procurar entender o que foi que levou aquela pessoa a ter aquela atitude. E não apenas condená-la pela atitude, e procurar entender. O homem de bem, ele já trabalha nessa forma, né? Ele já trabalha nessa faixa de compreensão. E a espiritualidade continua dizendo o seguinte: encontra satisfação nos benefícios que espalha,
nos serviços que presta, em fazer felizes os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que predigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de em si mesmo, e para cuidar do interesse dos outros antes do seu próprio interesse. Contrariamente ao egoísta, que calcula e promove as perdas de toda a ação generosa. Vejam que interessante. Né? Magna está falando aqui o seguinte: ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nele escrever o que quiser. Quem tem mãos para servir não tem tempo para fazer o mal. E eu vou dizer para você, eu acho que é Flávio. Tem aqui Flávio, Magnata Flávio. Ah, não é Magna não, é Magnata Flávio. Deve ser um irmão, Flávio. E eu vou dizer para você, Flávio, essa frase que você colocou aí, ó, quem tem mãos para servir não tem tempo para fazer o mal. Me lembra uma frase de Joana de Ângeles, que ela diz assim: aquele que ajuda a enxugar a lágrima dos outros não encontra tempo para chorar. É nesse mesmo sentido. Quando nós nos dedicamos, nem que seja um pouco, em curar a ferida do outro, em enxugar a lágrima do outro, né, em ajudar o outro a levantar da sua queda, nós não encontramos tempo nem para pensar, nem para fazer coisas negativas, porque nós estamos tão envolvidos, nós estamos tão imantados naquele sentimento de fraternidade, sabe, de amor ao próximo, de compreensão, de afeto, que nós não encontramos tempo para pensar nessas bobagens, né, de vingança, de querer pagar com a mesma moeda, sabe, de querer guardar mágoa, porque nós estamos vibrando em outra sintonia, né? E aí, nesse outro parágrafo que a gente leu aqui, nós vamos ver que prossegue a ideia de que o homem e a mulher de bem, eu gosto sempre de falar o homem e a mulher de bem, de que as pessoas de bem, elas são pessoas que elas vão sempre se preocupar com o outro em detrimento do seu interesse próprio. Gente, o que seria, né? O que seria esse se interessar pelo um bem comum em detrimento do seu bem próprio? São aquelas pessoas que compreendem que a vida ela vai ser essencialmente feliz quando todos estiverem felizes. Que não tem como eu ser feliz plenamente sabendo que meu irmão está passando fome, de que pessoas dormem na rua, de que crianças são violentadas, de que mulheres são agredidas, sabe? De que pessoas são discriminadas, idosos são abandonados em asilos, que as creches e orfanatos estão cheias de pais e mães vivos que abandonam. Então, quando a gente vê um mundo como esse, e a gente, né, presenciou recentemente no noticiário o seguinte, que a gente entra e vê, liga a TV e vê um caminhão que tomba em uma comunidade saqueando, né, a carga de carne, carregando pedaços de animais inteiros. Quando a gente vê as pessoas indo no feriado à praia e deixando a praia toda suja, quando a gente vê as pessoas tendo essa questão, né, de ver a pandemia e muitas pessoas não estarem nem aí, nós estamos observando que a humanidade precisa ainda muito trabalhar em si mesmo esse sentimento de pensar no bem coletivo em detrimento do bem próprio. O homem e a mulher de bem, eles se preocupam se todos estão passando pelas mesmas provações, pelas mesmas dificuldades. Se eu estou nessa encarnação em um patamar mais elevado, mais favorecido, me cabe o quê? Ajudar aquele menos favorecido. Seja isso na questão material, seja na questão moral, espiritual. Nós temos que trabalhar essa idealização de fraternidade no ponto de vista de promover, né, promover bem-estar coletivo. Allan Kardec, né, o professor Kardec, o codificador da doutrina espírita, o educador Hippolyte Léon Denis Arguevaille, ele via no espiritismo uma grande ferramenta de transformação moral. Agora vejam que interessante. A doutrina espírita ela só vai ser uma ferramenta de transformação moral quando ela for bem compreendida e praticada. Bem compreendida e praticada. Se tudo ficar apenas no mundo da teoria, da leitura, do estudo e da reflexão, esse mundo de regeneração não vai chegar.
Esse homem de bem não vai florescer dentro de nós. Porque o que o Evangelho traz é essa reflexão importante. Esse homem de bem que está aqui, essas características, gente, não é um conto de fadas. Né? Não são poesias, palavras bonitas que a espiritualidade traz para nós, não. Esse homem de bem é uma idealização real que todos nós temos condição. Agora vai precisar de um esforço que íntimo. Eu não vou transformar o outro em homem de bem e mulher de bem. Ninguém vai transformar Emanuel num homem de bem. Emanuel, com seus próprios esforços, passando pelas suas provas, pelas suas experiências enriquecedoras, vai se desenvolvendo, se conhecendo, se melhorando e trilhando esse caminho do homem de bem. Agora, se eu não consigo vivenciar na prática, eu vou só ter a teoria. E que ainda assim já é um avanço. Nós tendo, ó, veja que interessante, deixa eu melhorar essa fala. Quando nós temos o conhecimento disso aqui, ó, do homem de bem, nós não podemos dizer que nós não sabemos mais de nada. Há muito será o que é pedido, aqui muito é dado. Nós já temos conhecimento disso, estamos ouvindo falar há muito tempo de evangelho, de homem de bem, de reforma íntima, de mundo de regeneração, de conhece-te a ti mesmo. Então, são mecanismos que a espiritualidade há um tempinho já vem dando para nós, para que nós possamos trilhar, né, esse desenvolvimento. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, de crenças, por quem todos os homens veem como seus irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátemas aos que não pensam como ele. Respeito e tolerância. A espiritualidade vem dizer nessa parte aqui, ó, o homem de bem é benevolente para com todos, sem distinção de raças e crenças, porque todos são seus irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátemas, ou seja, polêmicas, aos que não pensam como ele. Veja, é a tolerância, é o respeito, de nós convivermos com as diferenças. Nós vivemos em um mundo plural, né? Pluralmente cultural, pluralmente religioso, pluralmente político, pluralmente filosófico, pluralmente, sabe, de pensamentos. Nós temos que desenvolver essa tolerância, esse respeito com a religiosidade do outro, com a sexualidade do outro, sabe? Com a opinião do outro. Claro e obviamente que sabemos que todas as nossas posturas, elas vão ter um limite até quando aquilo que nós fazemos causa um dano à vida harmoniosa do outro. Mas se o outro está ali praticando a sua religiosidade, se o outro desenvolve o seu afeto dentro das suas características, se o outro está ali desenvolvendo seus projetos, seus trabalhos, e tem como intuito e objetivo a melhoria de uma coletividade, ainda que seja de uma maneira diferente de como eu penso, ele merece ser respeitado, e merece ser amado, e merece ser acolhido, mesmo perante as diferenças, né, as diferenças que nós trazemos. E as pessoas estão aqui falando. Heloísa falou, seguimos essas instruções, homem de bem, e estaremos no caminho certo. Isso mesmo, Heloísa. E o Flávio disse aqui, se dificuldade ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Joana de Ângeles. É isso mesmo, gente. A gente vai construindo isso junto, né? A oração, a prece, os esforços. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia, pois está ciente de que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho, seu desprezo, a sua suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amor ao próximo e não merece clemência. Né? Vejam que interessante. O homem de bem foge disso. O homem de bem não vai maltratar ninguém, não vai desprezar ninguém, sabe? Não vai tratar ninguém com orgulho, humilhando. Pelo contrário, ele vai fazer o contraposto. Né? Ele não vai ter ódio, como está dizendo aqui, ó, não tem ódio, não tem rancor, não tem desejo de vingança.
né? Porque o homem de bem, o ser de bem, já consegue entender a indulgência, as fraquezas alheias, já consegue entender o perdão das ofensas. E veja que interessante, é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também a necessita de indulgência. E se recorda destas palavras do Cristo: atirar-lhe a primeira pedra aquele que nunca houver cometido erros. Veja que interessante. O homem de bem, né, a pessoa de bem, a mulher de bem, já tem indulgência com o erro do outro, porque sabe que também precisa de indulgência. Porque todos nós estamos aqui nessa caminhada e vamos cometer erros. Então não há lógica, não há sentido em eu apontar, julgar o erro do outro, sabendo que eu também cometo erros. Porque o homem de bem já compreende essa fala de Jesus: atire a primeira pedra àquele que não tiver cometido erros, não tiver errado o alvo, ou como está no texto bíblico, não tiver cometido pecado. Jesus falou isso para aquela multidão que queria apedrejar a mulher adúltera. Ele chegou em defesa daquela moça pega em adultério e falou isso para as pessoas: quem nunca tiver cometido erro, que atire a primeira pedra. Seja bem-vindo, irmão Rinaldo. Boa noite. Então, o homem de bem, ele é indulgente, né? Ele é solidário, ele consegue trabalhar esse perdão, sabe? Essa sensibilidade de perceber que o outro está na caminhada, que como ele, também pode cometer erros e também gostaria de ser, né, compreendido. Veja que interessante. Estuda suas próprias imperfeições, é o autoconhecimento. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, à custa de outrem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar que seja proveitoso nos outros. Gente, isso é lindo. Isso é lindo. O homem e a mulher de bem não usa da sua glória, dos seus talentos. Eu sou um bom profissional, né? Eu sou um bom palestrante, eu sou um bom pai. Não usa os seus talentos e os seus desenvolvimentos para subjugar o outro, para envergonhar o outro, para humilhar o outro. Pelo contrário, o homem de bem, seguindo o exemplo de Jesus, vai enaltecer a qualidade do outro. Quantas pessoas nós não conhecemos que têm baixa autoestima? Quantas pessoas nós não nos conhecemos que são pessoas que se sabotam, praticam a autossabotagem, sabe? A autoculpa, que não se amam, que não sabem seu valor, e ainda chegam outras pessoas para humilhá-las. Isso nunca será uma postura do homem de bem, da mulher de bem, que já compreende que nós estamos aqui para levantar os outros que caíram. Tirar os nossos irmãos e irmãs do buraco, incentivar os seus talentos. Jesus fez isso o tempo inteiro. Até aquelas pessoas que eram excluídas da sociedade, que todo mundo achava que não tinha talento nenhum, Jesus olhava. Quem não lembra da passagem que está no livro Boa Nova, eu acho que é no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, em que Jesus passava perto de um animal morto, onde já estava, né, em estado de putrefação, enquanto todos os discípulos queriam tirar a rota, né, mudar a rota de Jesus para não passar pelo lado daquele cadáver do animal ali, Jesus passa, para e ainda olha para aquele cadáver e fala: nossa, que dentes lindos, que dentes perfeitos. Tem algum livro, se não me falha a memória, é de Humberto de Campos, ou é alguma história que Divaldo contou, em que Jesus, ele olhava mesmo em meio ao lamaçal, ele conseguia notar o quê? A lótus, a flor de lótus luminosa que nasce em meio ao pântano. Conseguia, né, incentivar o talento das pessoas. O homem de bem não se envaidece da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo lhe foi dado de empréstimo e que pode ser tirado. Né? O homem de bem vai usar suas posses para aliviar a dor do outro, né? Para fazer com que o outro seja menos sofrido. E essa é a nossa ideia, gente. A doutrina espírita vai trazer para nós e vai nos trazer esse conhecimento, essa compreensão belíssima de que o mundo de regeneração, a sociedade só vai ser melhor com todos unidos. Então, enquanto houver uma pessoa passando por uma dificuldade, sempre vai haver, né, as tramas
da espiritualidade para que tudo se coloque no seu verdadeiro sentido e que tudo se estabeleça da forma equilibrada. Então, nós temos que ter essa consciência de coletividade. É a lei de sociedade, é a lei de progresso, é a lei de destruição. No livro dos Espíritos, essas três leis, elas vêm seguidas, uma do lado da outra, né? Uma após a outra. A lei de destruição, a lei de progresso e a lei de sociedade. Porque essa idealização que nós temos, né, esses costumes, né, essa forma de ver o mundo, ela vai ser desconstruída. Está no livro da Gênesis, lá na Federação a gente participa, todo, né, sábado pela manhã tem estudo da obra Gênesis, e nós estamos já no finalzinho do capítulo Tempos São Chegados, e a gente vê Kardec dizendo que vai chegando uma nova geração que vai fazendo essa troca. A geração antiga vai deixando o planeta e a geração nova vai, né, adentrando e ocupando os espaços. Não é que esses espíritos antigos vão embora, exilados, não. Mas eles vão passando por uma reciclagem e vão abrindo seus horizontes, vão expandindo sua consciência. Nós, graças à reencarnação, ao progresso da ideia da filosofia humana, do compreensão do que é a divindade, do que é o próximo, nós vamos ampliando nossa consciência. Nós vamos expandindo a nossa mente. E nós vamos fazendo essa reciclagem interior para que possamos fazer parte dessa nova geração que vai herdar o mundo de regeneração. Bem-aventurados mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Então, temos que ter essa idealização de que a transformação, a destruição do homem velho tem que vir como progresso para a construção do homem novo e assim fazer a transformação social. A transformação social não vai vir através de violência, não vai vir através de quebra-quebra, nem de imposições, sabe? Nem de querer humilhar o outro, nem fazer mal, destruir, matar, não. A reforma social, né, a transformação social, ela vai vir, né, ela vai vir através do amor, da paciência, do cumprimento da lei de justiça, de amor e de caridade. Com mansietude, com clareza, com diálogo, com conhecimentos, onde nós vamos construir ideias e diálogos e comprovando, né, cientificamente, através das pesquisas, que existe um novo olhar, uma nova forma de enxergar e de vivenciar o mundo. É a nova geração se aproximando. E que nós estamos nos preparando para fazer parte dessa nova geração. Aqui, já nos parágrafos finais do Homem de Bem, a espiritualidade fala o seguinte, vejam que interessante. Se a ordem social colocou o homem sob a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para lhes elevar moralmente, tá vendo? E não para humilhá-lo. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, o homem e a mulher de bem respeitam todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gostaria de respeitassem os seus direitos. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce, ó, aqui a mensagem final, último parágrafo, mas aqueles que se esforcem por possuir as que acabamos de mencionar, já se acha no caminho que conduz a todas as demais. Os espíritos superiores trouxeram aqui características do homem de bem, mas eles são tão benevolentes, eles são tão sábios, né? Eles são tão prudentes, que eles falam aqui que ficou enumerado, né? Trouxemos aqui as características do homem e da mulher de bem, mas sabemos que isso está ainda um pouco distante da realidade moral dos habitantes desse planeta, de nós espíritos já encarnados nesse planeta. E aí ele fala, mas aquele que já se encontra, né, no esforço contínuo para alcançar esse caminho, já está se conduzindo, né, nessa estrada que levará à construção de homens
e mulheres de bem. São os esforços, gente. Então, às vezes, eu vejo muita gente falando assim, eu nem gosto de ler a mensagem do homem de bem, porque eu fico deprimido. Não tenho que ficar deprimido, não. Não tem. Né? Os esforços, né, que nós empregamos diariamente é o que vai nos conduzir futuramente para sermos homens e mulheres de bem. Agora, temos que ter essa consciência. Temos que ter essa consciência que tudo depende de nós. Claro e obviamente, estamos aqui sobre a égide da inteligência suprema, que nos conduz, que nos dá oportunidade, que nos oferece todos os dias uma página em branco no livro da vida para que nós possamos escrever as nossas histórias, para que nós possamos recomeçar sempre, para que possamos pedir perdão e sermos perdoados, para que possamos enxugar as lágrimas e também ter as nossas lágrimas enxugadas, né? Todos os dias teremos sempre uma nova chance e uma nova oportunidade. Por isso que eu sempre falo, né, estou falando durante esse mês de setembro, nas minhas palestras, vale a pena viver. Vale a pena estar aqui encarnado nesse planeta, mesmo que temporariamente, passando por problemas, por dificuldades, vale a pena passar por essas experiências. Então, meu irmão e minha irmã, que estão ouvindo agora, ou que vão assistir essa live depois, que estão com pensamentos suicidas, peçam ajuda à espiritualidade, elevem o pensamento. Fale com alguém, converse, desabafe, tem um projeto da escutatória, procura aqui no Instagram, Projeto Escutatória. Conversem, desabafem, compartilhem as suas dores. Nós estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. Né? Não vamos desistir da vida, dê mais uma chance. Espere mais um dia, acredite. Né? Tenham fé no futuro, dias melhores vão vir. Nós vamos passar pela pandemia, vamos aprender com ela, mas vamos passar. Aqueles que partiram, que desencarnaram, não morreram, a morte não existe. Eles estão em uma nova morada, dando continuidade às suas experiências, mas nós estamos eternamente ligados pelos vínculos, os laços de afeto que nos une além da matéria. Então acredite, tenha fé, confie, tenha paciência, chore se for necessário, mas peça ajuda, converse com um amigo, converse com um desconhecido, procure uma terapia. Fale comigo, entre aqui no direct, me procure no Instagram, Emanuel Silvestre, e converse, desabafe, procure ajuda, mas nunca desista dessa chance, dessa oportunidade única de estar vivendo aqui nessa matéria, porque as experiências que nós adquirimos aqui nesse mundo são as experiências que vão nos conduzir a sermos homens e mulheres de bem, perante a nós mesmos, perante a sociedade e perante a Deus e a espiritualidade. Essa era a mensagem da noite de hoje. Deixo aqui meu abraço fraterno, mais uma vez, pelo convite feito pela minha querida Simone. Deixo um abraço a todos, ao Jailson, ao Guinaldo, a Sara, a todos que estão aqui presentes e que acompanharam, os que vão acompanhar mais à frente.